Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje dedica o seu programa para falar sobre empreendedores e empreendedorismo. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o sócio da Ernst Young Tech, líder do programa Empreendedor do Ano, Leonardo Donato. Leonardo, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui no estúdio do Mundo Corporativo. Um bom dia. Muito bom dia, Milton. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Leonardo, o que caracteriza um empreendedor? Quais são as marcas do empreendedor brasileiro? O empreendedor, Milton, é aquela pessoa incansável na busca de realizar os seus sonhos. Então, isso está muito associado à capacidade da pessoa realizar e transformar aquilo que é uma ideia ou sonho em algo factível em realidade. Esse é o segredo, esta capacidade, porque eu imagino que ideias e sonhos muitos brasileiros tenham, mas executar essas ideias e sonhos, transformá-las numa realidade, numa empresa, num negócio, num produto, deve ser a maior dificuldade nesse processo? Sem dúvida nenhuma, Milton. O poder de realização e execução é o grande diferencial. Como você bem colocou, ideias, sonhos e planos, várias pessoas têm. A diferença é a capacidade de executar e entregar aquela ideia. E o que caracteriza essa capacidade do brasileiro, se é que existe uma característica própria do Brasil que se diferencie de outros países? No Brasil, o que nós temos hoje é um ambiente muito favorável ao investimento em novas ideias e empreendedorismo. Isso se dá pelo momento que o país existe, pelo momento que a gente encontra de incentivo de existência de novos líderes. Então nós temos vários exemplos hoje que servem como motivadores de novos empreendedores. Nós estamos vendo um movimento muito positivo nas questões de entidades acadêmicas, fomentando o desenvolvimento e características de pessoas jovens com caráter empreendedor e também por conta das grandes atratividades que o Brasil hoje oferece para fluxo de mercado de capitais. Com que base você diz que existe esse incentivo para novos líderes? O incentivo ele se dá pelos números que nós encontramos hoje. Por exemplo, a Ernst Young realizou uma recente pesquisa junto aos países do G20, um dado estatístico, por exemplo, quantidade de empresas abertas ano a ano. Os países do G20 têm como média uma quantidade de 100 mil empresas abertas por ano. O Brasil, nos últimos 5 anos, tem registrado aproximadamente 300 mil empresas. Então, isso está diretamente associado ao incentivo que existe. Esse incentivo também se dá pela característica da nossa população. Vemos países mais desenvolvidos, por exemplo, o Japão e alguns países europeus, com uma população com uma idade mais avançada. Então, o nosso potencial, por ser um país ainda muito jovem, ele é muito maior em transformar pessoas jovens, com energia e realizando seus sonhos. Mas são empreendedores com longevidade, ou seja, permanece durante muito tempo, ou ainda o índice de mortalidade é muito grande no Brasil? Muito bom ponto. O índice de mortalidade ainda é bem alto, e isso acontece principalmente por conta de um objetivo muitas vezes determinado para curto prazo. Vários empreendedores eles têm ideias que se resumem a um projeto, a um ciclo de vida relativamente curto. E nós observamos que aquelas empresas, nas nossas pesquisas, que têm um grande poder e capacidade de continuar, são as empresas que têm uma missão bem definida e essa missão transcende uma geração, por exemplo. E eu lhe apresentei aqui, Leonardo, dizendo que você é líder do programa Empreendedor do Ano. Explique que programa é esse que vocês desenvolvem na Ernst Young. Com muita satisfação. Milton, a Ernst Young, globalmente, ela tem como uma das características do seu DNA o fomento, o incentivo e o reconhecimento, aconselhamento de empreendedores. Então, hoje nós estamos presentes em 150 países aproximadamente, e isso é visto em cada localidade que a gente atua. O Programa Empreendedor do Ano ele foi criado com o propósito de incentivar e reconhecer aquelas pessoas que fazem diferença na sua sociedade, por meio dos seus empreendimentos e por meio de experiências que possam ser compartilhadas para motivar novos empreendedores. E o empreendedor brasileiro tem essa característica de buscar este conhecimento. Ele trabalha muito na base da intuição, do vamos ver o que dá? A intuição ela é um componente muito importante e deve continuar sendo. O que acontece no Brasil é que está havendo um processo de profissionalização muito grande dos empreendedores. Isso se dá pelo seguinte motivo: como existe, na verdade, uma busca maior de investimentos estrangeiros por ativos no Brasil, esses ativos, quando chegam ao nosso país, eles querem buscar investimentos confiáveis, investimentos que eles possam conhecer aquela família que está conduzindo o negócio enfim, ter consciência de que aquele investimento vai ter um retorno relativamente seguro.
Então isso está provocando que as empresas brasileiras, as empresas familiares nacionais, busquem um maior grau de governança corporativa, por exemplo, de transparência no seu relatório, de maior compliance, ou seja, de maior cumprimento das regras do nosso país, inclusive as tributárias. Então, isso tem mudado, isso tem se tornado um fator de maior sofisticação nas empresas brasileiras, e a intuição, mesmo sendo importante, ela tem sido acompanhada por outros fatores de governança corporativa. A pergunta do Emerson Prado, que chega pelo Twitter, @Jornal da CBN, é a seguinte: como equilibrar a precaução necessária para planejar e a ousadia necessária para fazer? Eu acredito que a precaução é importante, mas você tem que ter em mente qual é o propósito do seu empreendimento, o que ele busca, e você tem que ser incansável nessa busca. Então, a precaução é importante porque você quer ter um negócio que tenha continuidade, um negócio perene, você tem que entregar consistência. Então, ela é importante no sentido de você não dar um passo maior do que a perna, mas a ousadia ela é importante, porque é ela que vai fazer a diferença perante o mercado e seus concorrentes. O Tiago, por sua vez, lá no LinkedIn, deixou a seguinte pergunta para nós, Leonardo. Sabemos que não podemos ser irresponsáveis em termos de investimento de tempo, de valores, etc. Mas como saber onde começar para ter o retorno esperado? O mais importante é você reconhecer a sua ideia como uma ideia que você de fato se identifica e gosta, que você está disposto a mergulhar naquele sonho e viver aquilo todos os dias. Uma vez você tendo isso identificado, você vai ter uma segunda etapa, que é ser capaz de vender a sua ideia para os outros. Então nós vamos falar talvez de um assunto mais à frente, que é a questão de acesso ao capital, e aí passa por um processo de venda, ou seja, você precisa de fato viver aquilo e ser capaz de compartilhar a sua ideia para que outros comprem. Assunto importante assim, a gente não espera não, vamos falar agora, que é o acesso ao capital, porque já tem gente perguntando aqui sobre investimentos, onde buscar investimentos, até porque você falou agora há pouco que há uma entrada de capital estrangeiro, o interesse de investimento estrangeiro nessas empresas. Então, onde é que se busca isso? Que cuidados tem que se ter? O que você nos recomenda? E quais são as práticas que vocês têm encontrado nas experiências que vocês já levantaram na Ernst Young? Claro, o que nós notamos em nossas pesquisas é que o empreendedor no Brasil, ele encontra como primeiro ou segundo item de maior dificuldade para empreender é o acesso ao capital. E muitas vezes o capital está disponível, mas a um custo alto. Que isso vai influenciar, consequentemente, na capacidade que ele tem de precificar, né, o investimento dele e de vender aquilo. Então o capital ele tem uma certa disponibilidade, mas a um custo alto. Como que isso tem sido superado pelas empresas? Primeiro é a questão da profissionalização. Quando um banco, quando um investidor, ele conhece melhor o seu negócio, ele tem acesso às informações, ele vê consistência na entrega de resultado e no seu reporte financeiro, ele está disposto a reduzir a taxa de risco que ele aplica ao seu empreendimento. Com isso, você consegue reduzir parte dos seus custos. Então, é frequente e crescente o investimento de empresas médias e pequenas em profissionalização para aumentar o nível de governança e, por sua vez, reduzir a avaliação de risco que aquele investidor ou aquele banco fará na hora de conceder o acesso ao capital. E os resultados são facilmente percebíveis quando se tem essa experiência? Os resultados são facilmente percebidos, muitas vezes eles não são tão rápidos, eles podem levar, em alguns casos, alguns meses, em alguns casos, alguns anos, dependendo do porte do empreendimento que você possui e dependendo do segmento também que você atua. Há empreendedores que, por exemplo, atuam no setor de infraestrutura, usualmente são empreendimentos que demandam, né, um capital intensivo. Então isso vai também impactar na avaliação de acesso ao capital. Pergunta aqui do José Carlos. Essa pergunta ele mandou no e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. Eu tenho a impressão de que hoje está mais difícil empreender no Brasil pelas condições do nosso cenário econômico. A impressão dele é correta? Hoje está mais fácil empreender no Brasil? Nunca se viu tanto empreendimento no Brasil como temos hoje. Tá? Isso é baseado em pesquisas. Quando nós olhamos, por exemplo, o volume de crescimento de oferta de emprego gerada por pequenas e médias empresas, que sempre foi alto no Brasil, recentemente está próximo de 80%. Isso no passado era 70%, 75%. Nós temos regiões, por exemplo, como o Nordeste, que o registro de novas empresas e investimentos novos supera a taxa de crescimento da região. Então, ainda existem algumas dificuldades, isso é notório, como, por exemplo, a questão da burocracia brasileira, o tempo que se leva para abrir um empreendimento.
Mas o momento é favorável, o momento ele é propício e está mais fácil do que foi no passado. Pois é, você já falou aqui nessa nossa conversa no mundo corporativo, você acabou de falar da burocracia que existe, ou seja, a dificuldade para se abrir uma empresa no Brasil. Você já falou do capital que é caro, né? Você paga taxas muito altas ainda quando você vai fazer um empréstimo, etc. Por que as pessoas insistem, então, em abrir o seu próprio negócio? É tão difícil assim? Está muito motivado pela sua capacidade de demonstrar realização de sonhos. Tá? Então, o empreendedor, ele é aquela pessoa que gosta de tomar riscos, gosta de ser desafiado e gosta de realizar. Então, independente das circunstâncias que ele encontre, ele vai ter essa trajetória mais difícil ou mais fácil, mas ele vai continuar perseguindo ela. Então, nós acreditamos muito que a capacidade de transformação do nosso país e da nossa sociedade está associada com o papel dos empreendedores. Qual é o momento de abrir um negócio próprio? O momento, ele vai muito da maturidade que você tem daquele seu projeto. Tá? Ele não tem hora certa. Você pode abrir o seu negócio com 15 anos e ser muito bem sucedido ou abrir com 50 anos e também ser bem sucedido. O que importa é você ter o seu projeto bem identificado, ter disponibilidade, tempo e vontade para realizar e, naturalmente, encontrar talvez um nicho onde você consiga navegar bem pelos caminhos tortuosos que muitos empreendedores encontram. Ou seja, depende muito mais de você do que do próprio cenário econômico, da condição do país? Ah, sem dúvida nenhuma. Nós vimos várias experiências em nossas pesquisas onde o que parecia ser uma barreira intransponível, empreendedores conseguiram ter sucesso e dar continuidade aos seus projetos e realizar seus empreendimentos. Vocês têm uma longa experiência trabalhando com novos empreendedores e incentivando empreendedores, a partir, inclusive, do Prêmio Empreendedor do Ano. Com base nessa experiência, quais são os segmentos, quais são os setores em que os brasileiros conseguem se desenvolver melhor dentro dessa ideia do empreendedorismo? Existem setores específicos ou há uma diversificação enorme? Nós temos visto nas nossas pesquisas alguns investimentos que têm sido mais frequentes e têm dado uma taxa de crescimento um pouco acima da média. Quando nós olhamos, por exemplo, as indústrias de bens de consumo, tá? O próprio varejo, é incrível a quantidade de empreendimentos existentes, por exemplo, no interior do país, com volumes de faturamento superior a R$1 bilhão. Então, isso tudo está associado também ao aumento do poder aquisitivo do brasileiro. Então, a indústria de bens de consumo, sem dúvida nenhuma, indústrias de serviços. Então, com o aumento do poder aquisitivo da população, o brasileiro tem contratado mais serviços e isso tem sido evidente em nossas pesquisas. E regiões também como o Nordeste e o Norte do Brasil, como sempre houve um histórico de carência de alguns empreendimentos, também tem evidenciado uma boa região em aspecto geográfico para você desenvolver um novo negócio. Se a gente fosse identificar aqui qual a principal necessidade de apoio que o empreendedor tem para crescer, a partir dessa experiência que vocês têm no trabalho com empreendedores, o que nós poderíamos dizer? A questão da profissionalização ainda é um aspecto de entrave e extremamente relevante. Uma vez que você empreendedor, consiga organizar o seu empreendimento e torná-lo apto a receber um sócio, a receber um investimento, você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais fácil. Receber um sócio? Qual é a hora certa de ter um sócio? Outra questão muito importante e difícil de responder, porque depende muito do empreendimento, depende muito do empreendedor. Nós temos alguns segmentos de mercado hoje que têm passado por processo de consolidação intensiva. Por exemplo, as instituições de ensino. A necessidade de um sócio, muitas vezes, ela aparece quando você olha para dentro de casa e fala, bom, eu preciso crescer a uma taxa, por exemplo, de 2 dígitos ao ano e, organicamente, eu terei muita dificuldade em fazê-lo. Então, eu vou ao mercado e busco ajuda. Essa ajuda pode ser por investidor e, em alguns casos, por um sócio, que vai aportar novos recursos e vai possibilitar que eu entregue aquele meu plano de negócio no mercado, por exemplo, que está sob consolidação. A abertura de capital? A abertura de capital também é um caminho muito usado no passado. O Brasil tem vivenciado algumas experiências recentes, mas um pouco abaixo das expectativas que havia sobre o mercado brasileiro, mas sem dúvida nenhuma, é um mercado sofisticado, onde o nível de profissionalização exigido é ainda maior
mas é uma alternativa muito válida no Brasil e que traz muitas promessas para os próximos anos. Vocês percebem nos empreendedores esse desejo de abertura de capital aqui no Brasil? Se levar em consideração esses mais bem-sucedidos, evidentemente? Em boa parte, sim. E está muito associado ao desejo do empreendedor de tornar aquele sonho algo ainda maior. Quando a gente observa nas pesquisas que empreendedores com negócios já muito bem consolidados, o interesse de abertura de capital ele é um pouco menor do que naqueles empreendedores que ainda estão na metade do caminho ou têm um plano ainda muito maior. Então, quando ele tem um plano maior, a procura e o interesse em abrir capital também é maior, acompanha esse desejo. Aí, em quais setores existe mais interesse no Brasil hoje para se entrar no mercado de capitais? Também são os mesmos daqueles que nós referimos agora há pouco? Eles se confundem, sim. Tá? Existe no Brasil uma necessidade notória de investimentos de infraestrutura. Então, é uma área do mercado brasileiro que demanda, sim, atenção e tem vários investidores, principalmente internacionais, interessados em investir em infraestrutura e energia. E o mercado brasileiro de empreendedores nacionais também há um interesse bem relevante em abertura de capital no segmento de varejo e bens de consumo, por exemplo. Vou pegar aqui uma pergunta daquelas que eu imagino é difícil de responder e atender ao desejo do nosso ouvinte internauta, mas enfim, que é o Aparecido Moraes. Ele escreveu para cá e diz assim: eu tenho uma ME, que você tem uma microempresa na área de TI, porém a economia local não está favorável. Vale a pena persistir ou devo partir para a CLT? Por isso que eu disse, é difícil porque eu acho que tem que ter um olhar mais específico, né, sobre a empresa e as condições. Sem dúvida nenhuma, mas essa pergunta é uma pergunta que passa pela cabeça de vários hoje, e ela é válida no sentido de, bom, o que eu faço agora, né, já que eu não estou conseguindo? Eu acho que o mais importante é ele, de repente, dar um passo atrás e avaliar o que motivou ele a abrir esse negócio. Qual foi o sonho dele inicial? Qual foi a missão dele? Será que ele está no caminho certo? Será que houve algum desvio por razões inúmeras provocadas por fatores internos ou externos? O sonho dele continua vigente? Então, a minha orientação é sempre buscar o que te levou a fazer aquilo. Se aqueles fundamentos que você considerou nisso continuam válidos, minha sugestão é persista o seu sonho, persista o seu objetivo, que você vai ter resultado. Dar uma olhadinha no caixa também não é importante nessa avaliação? Sem dúvida nenhuma. A questão do caixa passa por aquele processo que nós comentamos anteriormente de profissionalização. O caixa, ele é algo que muitas vezes não é olhado de perto. E nós sabemos que não há negócio que seja mantido ou que tenha consistência sem uma boa gestão do dinheiro da empresa. Então, empreendedores, fiquem sempre próximo do caixa. É fundamental na gestão dos seus negócios. Vou aproveitar aqui, a gente até já falou sobre essa questão de abertura de capitais, mas o Sérgio Yariwaki, nosso ouvinte internauta também, pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, faz a seguinte questão para você, Leonardo. Por que as empresas brasileiras são tão limitadas, e ele até põe assim entre aspas, e não SA? Apesar da globalização, da modernização, empreendedores brasileiros são reticentes quanto à abertura de sua empresa na Bolsa de Valores, entre sua empresa de caráter familiar, ou esse perfil está mudando? Bom, o perfil ele está mudando, mas numa velocidade aquém daquela que pode alcançar. Eu acho que isso está muito associado à cultura do brasileiro. Tá? O brasileiro ele ainda não tem uma cultura, como em alguns países, de investimento massivo em ações. O nosso mercado de capitais é um mercado ainda pequeno, comparado com as dimensões e com a nossa população. Então, eu acho que esse é um processo de transformação que nos levará a um patamar diferente. Mas ele tem razão, a nossa cultura brasileira ainda é de você ter acesso restrito a algumas informações. Aquelas grandes famílias possuem dificuldade em divulgar suas informações de patrimônio e resultado financeiro, mas à medida que o nosso mercado de capitais for evoluindo, a tendência é que esse cenário mude, porque se tornará mais interessante ainda você ter a sua empresa pública. Olha, apenas voltando aqui à questão do Aparecido Moraes, ele mandou um outro Twitter na sequência dizendo assim, o caixa está sempre no vermelho. Isso é uma questão a se pensar, a verificar. Até pode ser que ele não tenha que fechar, partir para o CLT, mas rever alguns pontos para que não fique nessa situação. A gestão do caixa ela é muito importante. Você tem que considerar vários aspectos, entre eles negociação com fornecedores, negociação com cliente. É comum nós identificarmos em algumas empresas familiares um descolamento, por exemplo, no fluxo de caixa. Você paga antes de receber. Você compra volume, aumenta o volume e não consegue negociar um bom desconto com o seu fornecedor. Então tem questões que são básicas
que são importantes, mas em alguns casos ficam em segundo plano e a gente não dá atenção devida. Você falou em profissionalismo, agora você falou em aprender também, e a pergunta do Felipe Rocha, que é de Campinas, é a seguinte: o Brasil e o mundo precisam de escolas de empreendedorismo? É possível ensinar a empreender? Questão muito importante, a gente, quando avalia, né, o potencial de empreendedorismo numa região, no país, um dos fatores mais importantes é a educação e o treinamento específico para empreendedores. Então a resposta é sim, é possível investir em treinamento e capacitação de empreendedores, e isso sim faz uma diferença muito relevante no potencial e no percentual de sucesso daqueles empreendimentos. Foi em busca desse conhecimento que os empreendedores acabaram se destacando, por exemplo, no prêmio do empreendedor do ano que vocês desenvolvem? Ou foi a partir de uma grande ideia, de uma luz que de repente acendeu lá na cabeça do cidadão e ele conseguiu fazer aquilo funcionar e por isso ele se destacou? Quando a gente avalia no nosso prêmio empreendedor do ano os critérios de identificação daqueles empreendedores de maior destaque, alguns aspectos são considerados. Um deles é a performance financeira, por exemplo. Um deles é a capacidade de inovação. Um deles é o retorno à sociedade do benefício que ele oferiu com aquele investimento. O retorno à sociedade ele passa também por educação. Então é comum nós encontrarmos empreendedores bem-sucedidos que já dedicam parte significativa do seu tempo a associações e a entidades acadêmicas com o propósito de compartilhar a experiência que ele possui para fomentar novos empreendedores. Então isso já está sendo observado no Brasil e é uma iniciativa que ela se dá muitas vezes por meio de incubadoras, por meio de empresas que possuem a sua atividade principal, mas possuem atividades paralelas de incentivar novos empreendedores. Isso tem sido cada vez mais frequente e tem dado resultado. Você falou agora há pouco ali sobre os jovens empreendedores. Essa ideia do empreendedorismo, quando muito jovem, lembra um pouco o trabalho das startups no Brasil, o sucesso que algumas startups estão tendo no Brasil. Isso tem uma relação? Tem uma relação direta. O que nós observamos com relação à educação e startups quando a startup ela tem acesso a empreendedores que já passaram por aquela experiência anteriormente e conseguem compartilhar os erros e acertos, a vida fica muito mais fácil. Não é garantia de sucesso, mas é garantia de que você vai ter uma vida mais fácil, um planejamento adequado e você vai ter ferramentas de gestão apropriadas para monitorar o seu desenvolvimento. O Rogério Santos ouvindo e acompanhando aqui essa nossa conversa e até interferindo no nosso diálogo lá com o Aparecido Moraes, que estava naquela dúvida de eu fecho meu negócio, parto para CLT ou não, ele diz assim: a liberdade não tem preço. Esse é um sentimento que move os empreendedores? Sim, ele está associado ao empreendedor. O empreendedor tem aquele perfil de ser a pessoa que, bom, eu tenho meu negócio, eu sou a pessoa que dou a palavra final. É frequente isso. No entanto, à medida que o negócio evolui, você observa que ser empreendedor também é ser empregado ao mesmo tempo. Porque você lida muitas vezes com sócios que atuam como pessoas que você precisa dar satisfação. Você muitas vezes interage com clientes que também vão te cobrar muitas vezes dia e noite por aquele projeto que você prometeu. E você também tem fornecedores que vão precisar que você fique num relacionamento muito estreito para que as coisas aconteçam como planejado. Ou seja, essa liberdade é relativa. Exatamente, a liberdade é relativa e como o nosso mercado e o nosso mundo de negócio está ficando cada vez mais sofisticado, a necessidade da presença do empreendedor no negócio, junto a fornecedores de mercado, clientes, formadores de opinião, tem sido cada vez maior. Quem tem ajudado a fazer com que esse diálogo em todos estes personagens do processo conversem, dialoguem, até para que todos consigam ter sucesso? Bom, isso vai muito da figura do empreendedor. Nós temos empreendedores que são pessoas mais tímidas e que, em alguns casos, eles profissionalizam esse serviço e contratam assessores, contratam gestores, executivos profissionais para fazer esse papel e ele se concentra no foco do negócio dele, naquele produto, naquele objeto. Há outros empreendedores que eles atuam como presidente, como diretor de relacionamento institucional, diretor de relacionamento com investidores. Então, esse papel, tá, ele é uma necessidade do negócio e vai executar aquela pessoa que tem melhor capacidade para fazê-lo. Em alguns casos é o próprio empreendedor, em outros casos são executivos por ele indicados. O Emerson pergunta, mesmo que se possa ensinar a empreender, que foi um tema que nós já tratamos aqui no Mundo Corporativo, quais são os talentos que precisam ser natos?
Bom, uma característica presente em todos os empreendedores de sucesso em nossas pesquisas é paixão pelo que faz. Isso tem que ser nato. Você tem que estar fazendo o que você gosta e você tem que ser muito determinado. Determinado para quê? Para superar as dificuldades e conseguir entregar aquela promessa que você fez. Então, independente da indústria, independente da região, da localização geográfica, tem que estar na pessoa. Paixão por vencer, determinação e capacidade de realização. Agora, paixão pelo que faz, isso não faz com que você restrinja um pouco o seu campo de ação? Vai que eu seja apaixonado por algo que muitos outros já fazem, que de repente não é o melhor mercado naquele momento. Mesmo assim, o recomendável é que eu entre naquela área? Nós notamos, isso é uma questão muito interessante. Muitas pessoas perguntam se para empreender eu preciso ter uma ideia excepcional, um produto diferente, um produto revolucionário. E isso endereça, de certa forma, a sua pergunta, Milton, porque é observado que você não precisa ter uma ideia revolucionária, você não precisa, muitas vezes, inventar nada. Basta que você execute melhor do que os outros aquilo que os outros já fazem. Então, o sucesso do empreendedorismo está associado, sim, à inovação. E a inovação pode ser a inovação de um produto ou a inovação de uma metodologia que você desenvolve um produto. Então nós temos vários produtos, podemos citar celulares, podemos citar computadores, que foi inventado há muito tempo atrás, mas você encontra novos empreendimentos no mercado tendo um sucesso extraordinário. Por quê? Porque ele não inventou nada, mas ele faz algo melhor do que os outros fazem. A inovação pode não estar no produto, mas deve estar ou pode estar na ação, na execução, na forma de vender, na forma de se posicionar no mercado. Sem dúvida nenhuma. Se uma empresa é capaz de inovar num processo fabril a ponto de tornar aquele produto mais barato ou tornar a entrega daquele produto algo mais rápido, são questões que muitas vezes superam até a inovação propriamente dita, dependendo do mercado que ele esteja atendendo. Bom, nós estamos chegando aqui, Leonardo Donato, à parte final já do nosso programa. Então eu queria que você, levando aí em consideração toda essa experiência que vocês têm dentro da Ernst Young, trouxesse para o nosso público agora algumas recomendações finais, até levando em consideração todas essas angústias e dúvidas que chegaram até aqui, até esse momento. Bom, a nossa consideração com relação ao empreendedorismo é: busquem os seus sonhos. O nosso país está passando por uma fase muito importante. Já é visto algumas iniciativas muito positivas do governo no fomento ao empreendedorismo. O mercado de capitais ele está ávido por investimentos que eles julguem que o investimento vale a pena. Então, muitas vezes, o dinheiro está disponível, não no Brasil, mas no exterior, em busca de ativos. Então, se você for capaz de apresentar o seu plano e esse plano ser um plano interessante, você vai ter acesso ao capital e você vai conseguir realizar o seu desejo de empreender. Então, busque incessantemente os seus objetivos, profissionalize para isso, busque ajuda de executivos mais experientes, busque ajuda de mentores, que você alcançará o seu desejo, o seu sonho será realizado e você prosperar nesse mercado brasileiro que muito promete. Leonardo, quero agradecer a sua gentileza de trazer aqui parte dessas experiências que vocês desenvolvem com os empreendedores brasileiros. Tenho certeza que boa parte aí do que você nos falou hoje certamente pode ajudar muitas pessoas a se situarem melhor nesse mercado. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton. É um prazer. Estamos à disposição e um bom dia. Muito obrigado. O Leonardo Donato é da Ernst Young Teco, líder do programa Empreendedor do Ano, e foi o nosso entrevistado hoje aqui nesse capítulo do Mundo Corporativo. E eu quero também agradecer a você que participou desse programa, enviando suas perguntas pelo e-mail, também pelo Twitter, e participou das discussões ainda na nossa página no Facebook. Lembrando que você também pode participar, mandando suas perguntas e compartilhando o seu conhecimento sobre essa área, suas ideias, seus pensamentos, suas angústias, lá no nosso grupo, no LinkedIn, o Mundo Corporativo, na CBN. Você então que participou, muito obrigado e até a próxima.